Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acompanha o tempo médio da tua operação de cobrança, o famoso TMA? Se sim, isso pode ser um problema. Se não, também pode ser um problema. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. O tempo médio pode ser um problema para a tua operação. Se ele é muito rápido, inclusive, se você não acompanha ele para entender se o teu operador está indo rápido demais e com muita sede ao pote. É sobre isso que esse vídeo vai falar hoje. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom, galera. Estamos aqui com marca nova, vinheta nova, maravilha. Muito animado nessa nova etapa aqui do Tabelando. E hoje eu preparei um vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que é muitas vezes uma dificuldade em cobrança. E aí tem um erro comum aqui. Eu tenho feito muitos vídeos rápidos falando daquilo que é o erro mais básico na cobrança, né? Que são os erros mais básicos. E esse aqui eu vou falar de uma questão que é o TMA, o tempo médio de atendimento. E aqui tem dois erros. O primeiro é você colocar isso como uma meta, como um indicador que você tem que medir sempre. Eu costumo sempre dizer que TMA não é indicador de cobrança, tá? Isso é muito importante a gente entender. Por que, que não é? Cara, o operador tem que ter a liberdade de ter uma ligação que vai se alongar mais, que vai precisar entender a situação do cliente, vai precisar conversar mais com o cliente, ouvir o cliente mais. Porém, né, isso é um fator importante, mas não quer dizer que o TMA seja livre. Não quer dizer que cada operador vá utilizar 5 minutos para cada ligação. É muito importante você entender até para quê? Para você entender como é que é o seu capacity da operação. Quando a gente faz um modelo de capacity, geralmente a gente tem que entender, bom, um operador ele consegue fazer quantas ligações? E o que está muito envolvido nisso? É o TMA da tua operação. Só que aí eu tenho dois TMAs da operação. O primeiro é o TMA do contato, que é o alô. Eu deixei um recado, eu não falei com o cliente, ele não conhece o cliente. Isso é um TMA que vai demorar pelo menos 1 minuto e meio no máximo, chutando altíssimo. E aí você também tem que conhecer o teu TMA do contato com o próprio cliente. Estou falando com o cliente, eu vou ter um tempo maior. Qual que é esse tempo em média? Eu, geralmente, quando costumo fazer um capacete sem dados muito precisos, eu uso esse TMA do contato com o próprio cerca de, no máximo, 3 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos e 30 até. Ah, mas esse é o meu limite? Não, gente, essa é a média, 2 minutos e meio em média. Significa que vai ter um que o cara, falei da dívida, ele falou, vou pagar amanhã. Pronto, promessa de pagamento, acabei, né? Óbvio, claro que eu tenho que sempre entender aquilo que ele está me falando que pode pagar é efetivamente o que ele pode realmente pagar, né? Lembra da minha história lá, que eu pagava o mínimo do cartão. A menina me perguntou se que eu estava fazendo isso já há muito tempo e me propôs um acordo. Não foi só a coleta da promessa de pagamento. Mas existem muitos casos que eu falei com o cliente, ele já virou, esqueci, papapá, estou pagando. Então, esse é um caso rápido. Porém, tem TMAs que vão alongar mais e que vão precisar ser mais longos. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que você tem que entender, você é líder de uma operação, tem que entender seus TMAs para poder, inclusive, fazer seu cálculo de capacity, tá? De quantos funcionários você tem que ter. E isso vai estar baseado no quanto tempo você gasta em cada uma dessas situações. E aí você precisa conhecer dentro do teu funil qual é o percentual de contatos com o próprio
e qual é o contato percentual de alôs, a quantidade que você vai trabalhar com isso no teu capacity. Muito bem, mas a gente está falando aqui não é de capacity, a gente está falando de TMA. O primeiro erro é você ter uma meta de TMA. Olha, tem que ser no máximo 2 minutos e 30 e você penalizar quem não faz 2 minutos e 30. Porque cobrança é um negócio que não tem muita programação de tempo. Se eu precisar falar mais tempo, eu tenho que ter permissão. Eu não posso ser punido com isso. Isso é muito importante. Então, a primeira questão e o primeiro erro básico é não medir ou medir e estabelecer um prazo específico. Muito bom. Vou no erro do não medir. Eu não meço o TMA, tá? Então, eu percebo, inclusive, dou a direção para que o meu operador seja rápido, tenha uma efetividade, faça um volume de ligações muito grande, né? O que vai fazer o cliente, ou desculpem, gente, o que vai fazer o operador ter um volume grande de ligação é a facilidade de comunicação, é a forma dele interagir com o cliente, não é necessariamente a velocidade dele falar com o seu cliente. E aí pode ter um problema, né? Você pode estar sugerindo ou estabelecendo uma rotina para o teu operador para que ele seja rápido demais na conversa. E aí é muito importante a gente entender, né? Como é que eu posso passar uma condição especial para alguém que eu, na verdade, não conheço? Eu não sei quanto ele pode pagar. Ah, mas ele deve 500, ele deveria poder pagar. Deveria. Quando o crédito foi dado para ele, era essa a expectativa dele pagar. Mas ele está inadimplente. Então, nesse momento, não necessariamente ele pode. Então, se eu não conheço quem está do lado de lá, como é que eu vou negociar? E aí, gente, está aquele problema que a gente sabe que está fazendo parte da ineficiência da cobrança de hoje. É eu negociar aquilo que é bom para mim, credor. Eu negociar aquilo que eu tenho como meu indicador aqui, ó, o valor total é esse, o desconto que eu quero dar nesse momento é esse, ou é zero, não dá para ser assim. Eu preciso entender, eu preciso fazer perguntas. E isso está totalmente ligado ao tempo meu de atendimento. Se eu tiver uma meta de resolver rapidamente minha ligação, eu não vou conseguir entender quem está do outro lado da linha, quais são suas necessidades e como é que o cliente pode resolver o problema. Então, eu queria dar uma dica para você. A cobrança, ela não começa na negociação. A cobrança começa no diagnóstico, né? Eu, quando trabalhei muito com operação, eu tinha lá os 4 passos da cobrança telefônica. Primeiro era a introdução, que eu falo quem eu sou, identifico o cliente, identificação, né? Legal. Depois tinha a fundamentação. Naquela época, a fundamentação ela tinha o objetivo de eu falar a dívida do cliente, de eu indicar o que ele está devendo. E eu costumo dizer que hoje isso não é mais o cerne da questão. O cliente conhece que ele está devendo e eu tenho que entrar uma etapa logo depois da identificação que tem a ver com o diagnóstico. O melhor operador não é aquele que fala mais, é aquele que descobre mais, que eles vão perguntar, fazer perguntas, escutar e entender a situação. A bendita palavrinha empatia. Entender o outro lado para ver como eu posso ajudá-lo. E aí, quando eu descubro as informações que estão lá do outro lado, eu tenho a capacidade de ajudar, de construir a solução mais adequada. Quando o operador pula essa etapa e já vai direto falando da negociação, a cobrança fica muito simples, direta, e muitas vezes o cliente vai dizer aquilo que o operador acha que vai querer ouvir, mas ele vai dizer aquilo que ele está sendo obrigado a dizer. Olha, posso registrar o pagamento? Ah, pô, pode, então registra aí. Não vou conseguir pagar, você não está nem querendo entender como é que está a minha situação. E isso é muito importante.
Então, esse é o perigo da negociação precoce, aquela que vai rápida, vai direto ao ponto, muitas vezes. A gente sabe que o cliente de hoje é um cliente que quer praticidade. Óbvio, a gente sabe que ele não é um cara que quer ficar conversando. A situação já não é fácil, a situação já não é algo fácil de se resolver, a não ser que ele esqueceu de pagar. De novo, a gente sempre tem aqueles quatro tipos de cliente. A cobrança ela está muito focada naquele cliente que quer e não pode pagar. Esse é o cara que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que perguntar. E aí, gente, é muito importante a gente entender o que está inserido nesse cliente e o que está na nossa mão para fazer aqui. Poxa, será que eu posso fazer um parcelamento se ele precisar? Será que eu posso dar um desconto? Poxa, se eu dar um desconto para pagar à vista, será que ele tem capacidade? Pessoal, a gente nunca pode misturar o que a gente pensa ou a nossa situação. Mas a gente tem que entender que do outro lado da linha tem um ser humano como nós. Ele pode ter condições diferentes da nossa, mas eu tenho que explorar e tentar entender, dentro dos argumentos que eu tenho, aquilo que é melhor para ele fazer. Poxa vida, eu vou ter melhor recuperação se eu der mais desconto? Ah, parece que essa é a única alternativa, mas não é. Ah, eu vou ter mais condição de receber se ele parcelar? Pode ser que não, pode ser que um desconto por um pagamento à vista atenda aquele cliente. E você tem que esquecer o valor que você está cobrando. O valor não é seu, o valor é do cliente. Meu Deus, mas ele está devendo 10 mil, como é que ele vai pagar isso? Ele contratou aquele crédito, ele tomou aquele valor, é dele, não é seu. Ofereça uma oportunidade. Ah, mas o cara não vai conseguir pagar 10 mil à vista. Eu não tenho 10 mil. Ok, eu também não, às vezes, mas ele pode ser que tenha. E se de repente tiver um desconto, olha, senhor, eu posso ter um desconto aqui de 20%, o senhor pagaria apenas 8 mil. É apenas, eu já estou dando um desconto, mas 8 mil eu posso, não posso dizer apenas. Pode, trabalhe para que o seu cliente entenda que aquilo é uma nova venda para ele. A cobrança hoje é uma nova venda. Eu tenho que vender um motivo para ele me pagar. Qual é o motivo para ele me pagar? Ele vai ter a situação dele regularizada. Se ele já tiver no SPC ou no Serasa, ele vai ter o nome dele reabilitado, ele vai ter acesso ao crédito, ele vai ter o score dele melhorado. Pô, gente, a gente sabe que no Brasil isso ainda é novidade, mas hoje a Serasa, por exemplo, o SPC, a Boa Vista, todos eles têm um score que monitora a pontuação do cliente. Isso é a nota de crédito do cliente, né? E isso depende com quem que você está falando também do outro lado da linha, porque pode ser que sejam situações que o cliente também nem entenda o que é score, e aí você não vai querer ensinar ele, porque aí sim tua ligação vai gerar 10 minutos. E não é esse o objetivo. O objetivo é você resolver da melhor forma, da forma como ele entendeu e te disse que é sustentável para ele. Muito bom. Galera, queria lembrar você que está aqui nesse vídeo comigo, né? Não falei isso no início hoje. Não sou youtuber, sou um cara de conteúdo aqui, mas tenho que fazer esse papel. Você não curtiu o vídeo ainda? Curte o vídeo, bota lá o sinalzinho de positivo, compartilha esse vídeo, me ajuda cada vez estar chegando a mais pessoas que precisam conhecer isso. Compartilha, avisa seus amigos, ó, tem um vídeo novo do Tabelando lá, muito legal, o Tambellini falou sobre o tempo da ligação, que não adianta a gente fazer a cobrança corrida, muito legal. Bom, agora, tem o papel da liderança, né, também. Será que seu operador negocia rápido porque ele quer ou porque ele foi treinado assim? Né? Ou porque, de repente, o carrapato que ele fez com o operador que estava aí há longo tempo, o operador falou que ele tem que ser rápido. A maioria das vezes, o ser humano realiza aquilo por repetição. Por que repetição?
Geralmente ele faz algo aonde ele está olhando alguém fazer. Eu sempre costumo dizer, você que ainda é novo, mas você que tem filho, que vai ter filho, eu vou dizer para você que a melhor forma de você ensinar o seu filho, ensinar uma criança, é pelo exemplo. A criança vai olhar que você fez uma coisa, ela vai repetir. O ser humano repete as ações de outros seres humanos. Então, pessoal, se ele está fazendo errado, não é só você brigar, você repreender, é entender se isso já não está na tua cultura, no teu treinamento, acelerar essa pessoa. Hoje a gente tem inúmeros desafios. Eu tenho feito aqui muitos vídeos destacando coisas que você vai olhar e vai falar, pô, Tamerlim, mas isso é básico, não é? Tá bom, mas quantos estão efetivamente fazendo isso? Então, queria aqui praticamente já ir para a nossa conclusão. A próxima vez que você ouvir uma ligação da sua equipe ou que você for fazer, presta atenção num detalhe: quanto tempo eu estou levando para ter a primeira proposta oferecida para o cliente? Será que ela surge antes do operador entender o motivo do atraso, entender o momento do cliente? Existe uma grande oportunidade de melhoria aí. Tenha essa certeza, você sendo um supervisor, um líder, um gestor de cobrança terceirizada, porque aí vale a pena você entender como a sua empresa de cobrança trabalha isso para os operadores. Se ela tem meta de TMA e ela pede velocidade, já tem algo errado. Vamos lembrar, eu preciso me identificar, depois eu preciso diagnosticar o cliente, depois eu tenho que negociar com ele, e aí sim eu faço o meu encerramento, concluindo a negociação que eu fechei com aquele cliente. Então, galera, antes era iniciação, fundamentação, só eu falava, negociação e fechamento. Agora é identificação, né? Diagnóstico, eu pergunto, eu escuto. Negociação e aí fechamento. Entende que aquele momento de fundamentar, você falar o básico para o cliente, não é mais o grande objetivo da negociação do contato telefônico. Eu tenho que usar o meu contato para diagnosticar quem está do lado de lá, qual é o momento, qual é a dor do cliente, se ele está empregado, se ele está trabalhando, se ele está desempregado, se ele é profissional liberal. Tudo isso são perguntas importantíssimas. Muito bom, galera. Se esse vídeo fez sentido para você, para sua empresa, compartilha lá. Se você quer ouvir sobre um assunto, deixa nos comentários. E se você está agora comigo aqui ainda e não curtiu o vídeo, curte lá. Isso aqui é nossa marca nova. A gente está muito feliz de estar passando por um novo momento, aonde a gente está aqui para cada vez estar sempre presente, sempre divulgando informações, sempre ensinando, né? E é muito importante que a gente, seja lá qual o trabalho que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Isso vai ser sempre a diferença de você ser um profissional básico ou um profissional que vai ser visto diferente. E um profissional visto diferente vai ter a oportunidade de crescer. Eu tenho certeza que é isso que você quer na tua carreira, independente da atividade que você esteja fazendo, faça com a dedicação necessária, porque um dia alguém vai te ver, vai te reconhecer, vai te valorizar. É assim que aconteceu comigo, né? Algum dia pensaram, pô, esse cara é bom, vou investir nele. E assim eu vejo quem está comigo hoje. Pô, esse cara é bom, esse aqui vai estar comigo, esse eu vou investir. E é isso, galera. Queria agradecer você mais uma vez, te lembrar que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.